1 João capítulo 4, do verso 13, e nós vamos até o versículo 4 do verso 5. 1 João 4, de 13 até o 5, 4. O tema do sermão dessa noite é o efeito, ou os efeitos da salvação na vida do escolhido. O que a salvação nos traz de especial, o que a salvação nos transforma e o que os aspectos da nossa vida cristã a partir do momento em que nós somos então salvos. 1 João, capítulo 4, do verso 13 em diante. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queridos, no ano de 2020, um pouco antes da pandemia, a minha bisavó chegou a falecer. Minha bisavó tinha 99 anos quando ela faleceu, a dona Vitória, uma serva do Senhor. E até onde ela teve força, ela faleceu já pela idade em si, falência dos órgãos, mas até onde ela teve força, a nossa principal lembrança, sempre que estávamos com ela, no seu dia a dia, era a sua vida de leitura da palavra, a sua vida de dedicação ao Senhor. Ela sentava no mesmo cantinho, pegava a sua harpa cristã, e ali ela entoava hinos ao Senhor, e ali ela fazia a sua leitura devocional, e no fim da vida o que ela mais pedia era, Senhor, me leva, que eu já estou bastante cansada. Muitos de nós conhecemos pessoas assim, que vão chegando num determinado momento da vida, possuem uma segurança tal no Senhor, que elas se sentem aliviadas em rogar ao Senhor, quero estar contigo. No sermão passado eu falei um pouco sobre o José Manuel da Conceição, e também ele no leito de morte, o que ele pediu foi, me deixem ficar a sós com Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando nós vemos ele mesmo registrar, já no fim da sua vida ali, já sabendo que ele iria morrer, ele diz, portanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Seja os que são próximos de nós, como a minha bisavó, ou como alguém que algumas das pessoas que os irmãos podem conhecer, sejam pessoas importantes na história da nossa igreja, como foi José Manuel da Conceição, ou ainda distintos servos do Senhor, presentes na Bíblia, como o apóstolo Paulo. O que vemos é algo especial que somente a certeza da salvação produz na vida desses irmãos. E é sobre essa certeza
que eu gostaria que nós meditássemos nessa noite. Nós estamos chegando aqui ao fim dessa carta escrita pelo apóstolo João, e nesse trecho na qual nós lemos, ele vai revisitar vários dos temas nos quais ele abordou para com essa igreja na qual ele envia a carta. E que lições nós podemos tirar daqui? Que lições nós podemos absorver dessa riqueza de informações que ele nos fornece? Desse resumo tão bem elaborado de tudo aquilo que ele havia tratado anteriormente. Isso responde à nossa principal pergunta dessa noite: quais os efeitos que a certeza da salvação traz na vida do escolhido? Quais os aspectos da vida de um salvo que nós vemos nessas pessoas tão confiantes de que estarão habitando com o Senhor no céu? Nós veremos 3 aspectos aqui, ou 3 desses efeitos. A certeza da salvação, ela leva o cristão, ela leva esse servo escolhido, primeiro, a uma vida de obediência a Deus, ou melhor, perdão, a uma vida de segurança. Nós veremos isso do verso 13 até o 16. Também leva o cristão a uma vida de amor, a partir do verso 16 até o 21. E por fim também a uma vida de fé e obediência, como ele descreve aqui no início do capítulo 5. Esses serão nossos 3 pontos nessa noite. E o primeiro deles, então, o primeiro efeito, o primeiro aspecto que nós vemos dessa transformação de vida é que a partir do momento em que nós somos chamados por Deus, a partir do momento em que nós somos transformados pelo Senhor, nós vivemos uma vida de segurança. Leamos mais uma vez o verso 13 até o verso 16, a parte A. Ele fala: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. O verso 13, ele inicia tratando mais uma vez daquilo que ele fala anteriormente. Se os irmãos perceberem no verso 12, o verso que nós lemos no sermão passado, ele fala sobre o permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. No trecho anterior nós aprendemos então sobre o dever que nós temos de amar uns aos outros e como isso é uma evidência da nossa salvação. Aqui João então resgata essa questão do permanecer em Deus, do pertencer a Deus. E a resposta que ele nos dá para tal certeza de permanecer no Senhor não poderia ser outra, senão o próprio selo da promessa. Senão essa unção que vem do santo, como ele já tratou na carta. O próprio Espírito que nos é dado, como ele aponta no verso 13. A nossa segurança, queridos, não está em nós mesmos. A nossa segurança não está nas nossas próprias forças, mas está na certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. João prossegue dizendo então, e apontando para aquilo que ele e os apóstolos vivenciaram. E ele diz: nós temos visto e nós testemunhamos. Aquilo que João prega não provém dele mesmo, mas vem daquilo que ele testemunhou. Se a gente for lá para o capítulo 1, verso 1, ele vai falar sobre Cristo e ele vai dizer então que ele apalpou, que ele viu, que ele ouviu. Ele está testemunhando a obra do Senhor. E ele afirma então que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Agora notem, a nossa segurança reside nessa obra trinitária de Deus. Nós vemos aqui nesse texto o Pai que envia o Filho que executa essa missão salvífica no resgate dos eleitos, e o Espírito Santo que é nos dado como selo dessa promessa eterna do Senhor. E é justamente pela ação do Espírito Santo sobre a nossa vida que nós temos a possibilidade de compreender tais verdades. Seja você um adulto, seja você um jovem ou um adolescente, não é pelo seu próprio querer que você está aqui nessa noite, mas pela inclinação do Espírito Santo de Deus. Não é pelo seu próprio querer que você está aqui prestando culto ao Senhor, mas pela capacitação do Espírito Santo na sua vida.
não é pela nossa vontade que nós buscamos a Deus, mas pela ação e pelo amor do Senhor, dado através do Espírito ao nosso coração. Queridos, nós somos maus, a nossa natureza é má, nós sempre vamos querer tirar vantagem, nós sempre vamos querer nos dar bem de alguma forma. Sem a ação de Deus, nós sempre vamos ceder ao pecado. Mas é isso que nos dá segurança, a certeza de que o Espírito de Deus habita no nosso coração. Na versão da Bíblia de Jerusalém, o verso 13, ele diz, no lugar da palavra conhecemos, ele usa o termo reconhecemos. Talvez essa tradução nos traga um sentido melhor para aquilo que o texto quer nos dizer. Pois somente através da ação do Espírito Santo é que nós reconhecemos. Nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós reconhecemos que nós somos imerecedores. Nós reconhecemos o quanto nosso Deus é misericordioso e gracioso para conosco. Nós reconhecemos que Ele permanece em nós e nós nele. Essa é a nossa segurança. No verso 15, então, ele fala que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Queridos, a confissão, o professar publicamente aquilo no qual cremos, somente é possível pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Atenção, amados, não é o ato de confessar que me leva a ser salvo. Não é o ato de confessar que me leva a ser salvo, mas é o fato de sermos salvos que nos leva a confessar. É porque o Senhor transformou o nosso coração, é porque o Senhor nos capacita com o seu Espírito que nós temos então a possibilidade de confessar. Quando nós olhamos aqui essa passagem, nós também precisamos entender um pouco do contexto daquela igreja. Aquela igreja estava lidando com um falso ensino. Aquela igreja estava lidando com aqueles que negavam a Cristo como Filho de Deus ou negavam a encarnação de Cristo. E João mais uma vez afirma que somente os que creem que Jesus é o Filho de Deus, somente os que creem que Cristo é o Verbo encarnado, aquele que João viu, aquele que João ouviu, aquele que João apalpou e aquele que ele está testemunhando aqui, somente esses fazem parte da comunidade da fé. E esta é a nossa segurança. Na primeira parte aqui do verso 16, então, ele conclui essa marca da vida de segurança dos escolhidos de Deus. E ele diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Esse trecho inicia com nós. E nós aqui representa a igreja de Deus. Nós aqui representa o povo santo, escolhido, separado pelo Senhor. Separado para viver segundo a sua vontade. E o apóstolo então se inclui nessa comunidade da fé. Nós fomos chamados, queridos, para viver de forma santa. Nós fomos chamados para viver seguros das promessas que Deus tem para nossas vidas. Você é adolescente, você faz parte dessa igreja. Você também é convocado para viver uma vida santa diante do Senhor. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos nós compomos essa expressão visível do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Muitos dizem que as crianças, que os adolescentes são a igreja do futuro. Não, queridos. As crianças, os adolescentes são a igreja de hoje, que precisam viver a vontade de Deus hoje, que precisam ser orientadas pelos pais hoje, que precisa ser direcionada pelos líderes hoje. Eles não são a igreja do futuro, eles estão aqui agora e nós precisamos cuidar para que eles vivam uma vida conforme a vontade de Deus. Nós somos a igreja do Senhor.
E como igreja do Senhor, ainda no verso 16, conhecemos e cremos. Ambos os verbos aqui estão no tempo perfeito, ou seja, esse ato de amor demonstrado por Deus de forma trinitária, como nós vimos, na ação do Pai, no sacrifício do Filho, no derramado do Espírito por nós. Isso nos levou a um dia conhecermos e crermos em Deus. E isso encontra eco, então, na nossa vida. Isso possui resultados permanentes no nosso coração. Como uma cicatriz que eu olho e eu lembro do dia em que eu adquiri, de todo o evento que me fez levá-la. Assim o Senhor circuncidou, cortou, marcou o nosso coração. E isso nos levou então a conhecer o seu amor, a crer na sua graça e na sua misericórdia derramada a nós. E isso então reverbera na nossa vida. Conhecemos, experimentamos do seu amor e cremos nele. Aqui está a nossa segurança, de saber que não depende de nós, mas de saber que Ele mesmo nos chama e Ele mesmo nos capacita a servi-lo e a adorá-lo. Um outro aspecto, então, além dessa vida de segurança que nós temos, também é uma vida de amor. E vemos isso a partir da segunda parte do verso 16, quando ele diz: Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Queridos, Deus é amor. Mais uma vez, João repete essa afirmação acerca da natureza de Deus. Enquanto na sessão anterior, do verso 7 ao verso 12, ele vai falar então sobre a origem e a essência desse amor. Nesse trecho ele aponta muito mais para o propósito desse amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O verdadeiro amor, queridos, é uma marca distintiva dos cristãos. Somente quem pode amar verdadeiramente é aquele que conhece o amor de Deus. E o verso 17 ele inicia: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. O amor de Deus em nós nos leva à maturidade na fé. O amor de Deus em nós nos leva ao crescimento espiritual. E é o fato de nós permanecermos em Deus e Ele em nós, que nós crescemos em amor, que nós amadurecemos nesse amor. Mas qual é o resultado dessa maturidade? O resultado é a confiança, como ele mesmo nos mostra no verso 17, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. A gente percebe aqui que os efeitos da salvação na vida do cristão, eles estão entrelaçados. A vida de segurança me leva a conhecer e crer no amor de Deus por mim, enquanto o amor de Deus em mim me leva à segurança da salvação. Segurança e amor aqui estão andando juntas. E é muito interessante a palavra que João utiliza que é traduzida aqui por confiança. O contexto dessa palavra quando o povo estava numa assembleia pública e aquela pessoa então podia expressar livremente a sua opinião. Ou seja, é uma palavra relacionada a não ter medo de represálias. Trazendo esse sentido, então, relacionando isso ao dia do juízo, nós entendemos que o amor de Deus nos leva a não ter medo das represálias, nos leva a não ter medo da punição do pecado no dia do juízo. Nós podemos ficar tranquilos, confiantes, sabendo que aquilo que nós deveríamos pagar já foi pago em nosso lugar.
E o texto continua então apontando para a âncora dessa confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Nós estamos em conformidade com Cristo. Assim como Ele é Filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. Nós fomos adotados como filhos por essa graça maravilhosa. Fomos feitos então filhos pela própria ação de Cristo por nós. E assim, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No verso 18, então, o apóstolo continua a abordar sobre essa vida de confiança em amor. Uma relação que parece um pouco, não tanto convencional, entre amor e medo. Geralmente a gente relaciona medo à coragem, mas aqui João relacionou o medo ao amor. E ele diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Talvez esse seja um dos textos mais utilizados fora de contexto, mas a relação entre amor e medo aqui está relacionado justamente ao dia do juízo, ao dia do julgamento. E esse perfeito amor que é derramado em nós, tendo como selo o Espírito Santo da promessa que em nós habita, é esse amor que lança fora o medo. O amor de Deus nos leva à maturidade, e isso implica a não termos medo do juízo, a estarmos seguros no Senhor. Ainda no verso 18 ele diz: o medo produz tormento, ou como a Nova Almeida Atualizada traduz, o medo envolve castigo, ou a própria Bíblia de Jerusalém também, o temor implica em castigo. A palavra tormento aqui quer dizer castigo. O escolhido de Deus, aquele que vive debaixo do amor de Deus, ele não tem medo do castigo eterno, pois sobre ele repousa a paz e a certeza em Cristo Jesus. Você criança, você jovem, você adolescente, creia que Cristo pagou um preço em seu lugar. Cristo sofreu o castigo que eu e você deveríamos ter sofrido, ou deveríamos sofrer. Ele morreu por nós, e nós morremos com Ele. Ele ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele. Essa obra de amor deve nos levar, então, a uma vida também de amor, e não a uma vida de medo. E o verso 18 conclui: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como filhos de Deus, queridos, nós estamos seguros da ação de Cristo por nós. Como povo escolhido, nós devemos então viver essa vida de amor. E nos versos 19 e 20, ele vai resgatar aquilo que ele já havia falado anteriormente, ensinado pouco antes desse trecho. Deus nos amou primeiro, por isso nós amamos. E esse amor de Deus em nós deve refletir no nosso amor pelos nossos irmãos. O amor, queridos, é prático. O amor não é um mero sentimento. O amor, ele é sacrificial. É uma dedicação uns pelos outros. É compreender as necessidades uns dos outros. É atender às necessidades uns dos outros. É estar disposto a ouvir as necessidades dos nossos irmãos. É abrir mão, muitas vezes, do que eu quero para atender às necessidades dos nossos irmãos. Poderíamos estar muito bem descansando nas férias, mas estávamos aqui batalhando pela vida das crianças na EBF. Isso é demonstração do amor de Deus pelos nossos irmãos. O amor não é um mero sentimento. A mentira e o amor são incompatíveis. E no verso 20, então, João nos chama a atenção para algo lógico no amor. Se aquele que ama, ou melhor, se aquele que não ama a seu irmão, a quem ele vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ele traz mais um elemento, mais um aspecto, então, que é parte diferencial da vida de um cristão: a fé. O amor envolve fé. O amor
envolve você se dedicar a algo que você não vê, ao próprio Deus. Essa vida de amor somente é possível porque esse amor não provém de nós, mas provém do próprio Deus. Nesses versos finais aqui do capítulo 4, ele alia mais uma vez esses elementos de amor, fé e obediência. E isso fica muito claro quando nós chegamos ao verso 21, quando ele diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Fé, obediência e amor. Isso nos mostra, queridos, que os aspectos da vida cristã, eles não estão isolados, eles não são isolados. Segurança, amor, obediência, fé, todos esses se entrelaçam na vida do escolhido, de modo que é impossível praticar uma coisa sem praticar a outra. O verso 21 nos mostra que esse amor não é opção para nós. O amor não é condicional. Não é algo que eu escolho ou não realizar, mas é um mandamento de Deus. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E João afirma que este mandamento vem da parte dele, ou seja, vem do próprio Cristo. Quando nós vamos então para Mateus capítulo 22, do verso 37 a 40, ali Mateus registra as palavras de Jesus quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar uns aos outros é mandamento de Deus. Nós não podemos negligenciar. Isso independe da nossa faixa etária. Mesmo você sendo um adolescente, você é chamado também a amar uns aos outros. E isso evidencia o amor de Deus na vida de cada um de nós. Não adianta dizer que amamos a Deus se o amor ao meu irmão não é demonstrado aqui e agora. Portanto, um dos efeitos da graça salvífica na vida de um servo de Deus, além de viver em segurança, também é viver em amor. E temos então uma ponte para o próximo ponto. Um servo escolhido também vive uma vida de fé e obediência a Deus. E é o que nós vemos aqui no capítulo 5, dos versos de 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vida de fé, a vida de obediência só é possível para aquele que é nova criatura. Só é possível para aquele que é chamado e transformado por Deus. E o verso 1 nos deixa isso muito claro, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou como uma outra tradução, nasceu de Deus. Nascer de Deus aqui é a causa. Crer que Jesus é o Cristo é a consequência. Portanto, nós somente cremos que Jesus é o Cristo porque nós nascemos de Deus. E João mais uma vez aqui utiliza o tempo perfeito. É um ato concreto, é um ato histórico, é um ato pessoal, é um ato único que reverbera na nossa vida. Um dia nascemos dele, um dia nós fomos feitos seus filhos, e agora nós somos capacitados a crer que Jesus é o Cristo. E a fé, então, é uma consequência dessa ação amorosa de Deus por nós. E nesse trecho nós continuamos a ver como os efeitos dessa transformação de vida estão entrelaçados. Fé e amor caminham juntos. E ele diz ainda no verso 1, todo aquele que ama
ao que gerou, ou seja, todo aquele que ama ao Criador, todo aquele que ama ao Deus Todo-Poderoso, também ama ao que dele é nascido, ou seja, também ama os seus irmãos em Cristo, também ama aqueles que foram gerados pelo mesmo Pai, esse Pai amoroso. Temos então a convicção de que amamos os nossos irmãos, de que somos filhos de Deus, porque o próprio Deus nos amou. E o nosso dever então é praticar esse amor. Fé, amor, segurança, obediência, todas essas marcas estão presentes na vida de um escolhido de Deus. Todas essas marcas estão presentes na igreja de Deus. E o verso 3, ele fala: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. É o amor de Deus por nós que nos capacita a obedecer. Este também é um dos motivos da nossa segurança. Nós começamos vendo que a nossa segurança está diante do Espírito que nos é dado. E é o Espírito Santo de Deus, essa manifestação de amor por nós, que nos sustenta, que nos direciona, que nos capacita a obedecer ao Senhor. E ele conclui o verso 3 dizendo que esses mandamentos não são penosos. Queridos, o próprio Cristo disse que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Aqui talvez João está fazendo uma referência aos legalistas que criavam rígidas leis que pesavam sobre o povo. Mas o que nós temos aqui é a segurança de que no Senhor nós somos capacitados a cumprir a sua vontade. E mesmo sabendo que vamos falhar, nós temos a convicção desse perdão divino na nossa vida. Nós podemos descansar no Senhor, nós podemos descansar no seu perdão, diante dessa vida de fé e obediência ao Senhor. E o texto conclui então alinhando amor, obediência, segurança e fé. E ele diz que todo aquele que é nascido, ou seja, todo aquele que nasceu de Deus, vence o mundo. Nossa vitória está garantida, queridos. Nossa vitória está garantida não por nós mesmos, mas por aquele que nos chamou. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos a segurança, a certeza da vitória. Ela já está concretizada na era vindoura. Viver em obediência só é possível porque Ele nos amou. Viver em amor só é possível porque Ele nos amou. Viver em segurança só é possível porque Ele nos amou. Já caminhando para a conclusão, talvez você tenha chegado aqui nessa noite sem esperança. Talvez você já tenha parado para pensar na sua morte, e isso talvez tenha lhe trazido aflição. Você não entende como pessoas como a minha bisavó, como o José Manuel da Conceição, como o próprio apóstolo Paulo tiveram tanta tranquilidade para lidar com esse momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Seja você criança, jovem ou adolescente, Cristo morreu para que você tenha vida. Cristo morreu para que você viva em segurança. Cristo morreu para que você desfrute desse amor. Cristo se sacrificou para que você pudesse viver uma vida de obediência a Deus. Cristo é a resposta para as suas dores, para os seus dilemas, para as suas aflições. Deus trouxe cada um de nós aqui para ouvir da sua palavra, para renovar a nossa esperança, para renovar a nossa fé, para que vivamos em obediência, para que vivamos em fé, para que vivamos em amor, para que vivamos seguros da sua palavra. Cristo morreu por nós, não há prova maior de amor do que essa. E eu chamo a atenção diretamente para os adolescentes. Você não precisa ficar mais velho para você fazer a vontade de Deus. Não caia nessa bobagem de aproveitar o mundo, de aproveitar a vida, isso vai te destruir. Não viva uma vida em disposição de si mesmo, do corpo, dos seus sentimentos, seja Instagram, TikTok, o que quer que seja dessas redes sociais. Viva segundo a vontade de Deus, desfrute desse amor, desfrute dessa segurança que Ele tem para você. Conte com essa igreja para te ajudar na sua caminhada. Viva em obediência, viva em fé ao Senhor. Igreja,
Haverá momentos em que nós iremos fraquejar, mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele jamais nos desampara. Portanto, nós precisamos amar a Deus e amar uns aos outros. Precisamos amar esses adolescentes que precisam das nossas orações e dos nossos cuidados. Nós precisamos viver como uma verdadeira comunidade da fé, segundo a vontade de Deus. Precisamos viver uma vida de segurança, uma vida de obediência, uma vida de fé e uma vida de amor. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar? Santo e excelso Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor nos tirou, Senhor, das trevas e nos trouxe para o reino de luz, para o reino do Teu amor. Que possamos estar seguros nas Tuas promessas. Que possamos estar firmes naquilo que o Senhor designou para nós. Que esses adolescentes possam aprender mais e mais de Ti. E que nós, como igreja do Senhor, possamos caminhar juntos. Possamos crescer, amadurecer na fé diante do Teu amor que é aperfeiçoado na nossa vida. E que assim possamos servir a Ti com o nosso coração sempre grato, na certeza de que Tu estás conosco, na certeza de que habitaremos contigo no céu. Sê conosco nessa noite. Graças te damos em nome de Jesus. Amém.